Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine. Jai Prabhupada, Gaura Nitai, Radha Krishna, todos os devotos reunidos. Haribô, Haribô, mais uma aula aqui. Vamos falar hoje o verso 15 do capítulo 7, intitulado O Conhecimento acerca do Absoluto do Bhagavad Gita, né, como ele é. Então, esse verso diz: os malfeitores, que são grosseiramente tolos, que são os mais baixos da humanidade, cujo conhecimento é roubado pela ilusão e que compartilham da natureza ateísta dos demônios, não se rendem a mim. Esse capítulo, 7, Krishna, Deus, fala sobre as pessoas que se rendem a ele. E aí ele discorre sobre os sintomas, né? E nesse verso aqui, Krishna está falando também das almas que não se rendem a ele, né? Que não têm propensão a cultivar uma vida espiritual. De modo que o Bhagavad Gita, ele traz para as pessoas uma autoevidência, né? Você se analisa, né? Por que eu não me rendo a Deus logo? Por que eu fico procrastinando, postergando para alguma outra vida? Então, Krishna fala, analisa se você é dessas 4 espécies de pessoas aqui que ele está delineando de uma forma, né, muito simples. Então, os malfeitores que são grosseiramente tolos, né? Você tem que analisar isso. Srila Prabhupada, em seu significado desse verso, ele está dizendo: os mudas são aqueles que são grosseiramente tolos, como burros de carga, que trabalham arduamente. Aí podemos verificar, né, que muitas pessoas, elas não se rendem a Deus porque simplesmente estão trabalhando, querendo ganhar dinheiro ou alguma evidência na sociedade, e essas pessoas não têm tempo para fazer uma meditação, para pensar em Deus, para ler o Bhagavad Gita, para estar aqui ouvindo, né, essa aula. Então essas pessoas realmente, a mente delas é focada para obter o máximo de possessividade ou desfrute da realidade, né, ilusória material. Então, Krishna, essa é uma das pessoas, né, que Krishna fala aqui, que, né, são os materialistas grosseiramente tolos. Não tem esse lado espiritual, né? Então, algumas almas nesse mundo em que vivemos ainda estão no estágio muito inicial de evolução espiritual. Não devemos condenar ninguém, mas entender aqui por que algumas pessoas não se rendem a Deus, certo? E a primeira que Krishna está falando aqui, né, que são aquelas pessoas que vivem apenas para trabalhar arduamente, né? Podemos ver o movimento da humanidade, assim, quase, né, 90% nesse sentido. Pessoas que rejeitam a vida espiritual para obter, né, as benesses, os benefícios que são estimulados por um sistema que promete, né, satisfação, felicidade, se você realmente conquistar as coisas materiais. Então, temos que nos analisar, né? Será que nós somos assim? Temos essa necessidade de dar mais valor para as coisas materiais
do que para as coisas espirituais, né? Queremos ficar conectados mentalmente com a energia material e deixar de lado a energia divina que está em nosso coração, né? Às vezes a pessoa não sabe, mas ela é assim. Ela não entende por que ela não consegue se render a Deus, porque essa propensão material nela ainda está tão forte que ela não consegue se desapegar desses valores que lhes foram, né, ensinados desde a sua infância. Então, seu pai, sua mãe, toda a tradição, né, vão te honrar se você conquistar alguma coisa nesse mundo material. E isso se torna mais forte do que a filosofia, né, espiritual. Podemos ver que na Kali Yuga, principalmente nessa era atual, que a espiritualidade, a religiosidade, ela está sendo completamente, né, destruída. As pessoas de um sistema meio que demoníaco que querem instalar uma sociedade ateísta, sem valores espirituais, ou seguindo apenas as regras, né, os princípios que eles mesmos estabelecem. Então, temos que tomar um pouco de cuidado com isso, certo? Então, Prabhupada está falando aqui, essas pessoas materialmente, né, grosseiras, eles querem gerar sozinhos os frutos de seu trabalho, e por isso negam-se a compartilhá-los com o Supremo. Né? Você quer tudo para você. Você não compreende que tudo aquilo que você adquire na sua vida pertence a Deus. Nada nos pertence. Porém, com esse princípio egoísta, um princípio, né, que rejeita Deus, nós queremos obter as coisas do mundo material sem reconhecer a quem pertence essas coisas chamadas, né, vamos dizer assim, materiais. Tudo é energia de Deus. Você tem que reconhecer. O seu corpo, por exemplo, o seu corpo, ele pertence a Deus. Ele é uma energia de Deus feita, né, de terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência. Seu corpo material, ele lhe é emprestado por Deus para você realizar a vida espiritual. Porém, você usa esse corpo material como se fosse o proprietário, né, absoluto dele, e usa-o de uma maneira completamente indevida para se afastar daquilo no qual Deus lhe emprestou, que é para realizá-lo. Então, Krishna, dentro do seu coração, espera que você use esse corpo material como um templo, onde você possa adorá-lo para realizar a sua condição espiritual e a sua conexão com Deus. Né? Mas se você é um materialista, né, grosseiro, você não vai fazer isso. Então, vamos dando continuidade aqui, eu vou lendo, né, o que Prabhupada está falando sobre essa primeira qualidade de quem não se rende a Deus. Então, Prabhupada fala que o exemplo típico de um materialista grosseiro do burro de carga, né, porque é interessante, né, essa exposição, quando o mestre espiritual fala, ele é direto, ele é pesado, né? O materialista, ele é simplesmente um burro de carga que está acumulando aí coisas na sua vida que estão prendendo ele na energia, né, material. Muito peso, né? Você não consegue voar espiritualmente, você não fica leve nessa sua busca de autoconhecimento. Você está sempre preso à matéria, né? Então, essas pessoas são muito pesadas. E então ele fala, o burro de carga é o asno. O dono deste animal, do asno, né, que é um animal humilde, coloca-o para trabalhar muito arduamente. O asno, na verdade, não sabe para quem trabalha tão arduamente dia e noite, né? Então, existe um sistema estrutural dentro da humanidade onde todo mundo, né, aquilo que é chamado a base da pirâmide, está trabalhando para algumas pessoas sem saber por quê.
Então, a pessoa simplesmente trabalha para servir a um topo dessa pirâmide sociopolítica, econômica, né? E a pessoa não sabe de nada. Então, por que não servir a Deus? Certo? Você nem sabe por que você está trabalhando, você nem sabe por que você tem essa ambição desmedida de conseguir, né, status, poder, dinheiro, valores que são designados por esse topo da pirâmide que faz você viver uma vida assim, completamente morna em relação à espiritualidade, né? Então, a pessoa não sabe para quem ela está trabalhando noite e dia, fazendo aquele esforço, e daqui a pouco ela pode perder tudo, seja com a morte ou com imposições desse sistema que desativam, né, todas as suas propriedades. Então, Prabhupada diz que essa pessoa, o materialista grosseiro, fica satisfeito enchendo o estômago com um feixe de capim, considerando que somos asnos, né? Burro de carga, certo? Então, simplesmente para você botar a comida na barriga, né? Para você, né? Aquele medo, não, que eu vou ficar com fome, que vai me faltar isso, que vai me faltar aquilo. Então, para você ficar satisfeito, né, no estômago, você faz qualquer sacrifício nesse mundo, né? Enquanto que Deus está pedindo o mínimo de interesse da nossa parte. Porque Deus está controlando tudo. Ninguém vai passar fome, certo? Se Deus estiver protegendo. Se você estiver conectado com Deus, tudo vai vir para você de uma maneira abençoada, né? Você vai ser próspero. Mas como as pessoas são materialistas, elas evitam isso, elas não conseguem acreditar que Deus seja maior que a luta da sobrevivência pessoal, egoísta dela, por um prato de comida, né, para encher o estômago. E também para tentar, né, prover a sua família. Ela não compreende que, no fim, é Deus dentro do coração de cada um que está controlando tudo. Porém, você só atrai para a sua vida aquilo que você está acreditando, vibrando. Se você acha que você, com o seu poder minúsculo, né, materialista, vai ser superior à manutenção de Deus, então esse é problema seu, certo? Mas se você se rende a Deus e deixa que Ele cuida da sua vida, naturalmente tudo vai ser perfeito, né? Então temos que atentar muito para isso. Então, aqui Prabhupada fala, né, que como asnos, né, esses materialistas grosseiros, eles satisfazem-se, né, com um punhadinho de capim. Você trabalha arduamente, dia e noite, só para ter um pratinho de comida. Você está mendigando, né, de um sistema que está fazendo todo mundo ser escravo da comida, né, do sexo, das drogas, de satisfações pequenininhas. Para você conseguir um pouquinho de satisfação na sua vida, em qualquer área que seja, você tem que labutar na sua vida dia e noite, anos e anos, né? Aí com aquele projeto, nossa, mas se eu conseguir, eu vou ser feliz. Aí quando vem aquilo, é tão pouquinho. E quando você desfruta daquilo, a sua mente ela já vai querer outra coisa, né? Não importa o que venha na sua vida, depois de um tempo, por melhor que aquilo pareça ser, dentro de uma conquista, né, no tempo, quando aquilo vem, depois de um tempo, você já não satisfaz mais, você já quer outras coisas. Essa é a natureza da mente do materialista. Ele não consegue enxergar que só aqui e agora, quando você está vivendo no seu espírito, nesse amor, nessa devoção pelo divino, com esse autoconhecimento, com a autorrealização, só isso que vai dar realmente a verdadeira felicidade, a satisfação que você está buscando. Certo? Mas a sua mente, ela não consegue entender isso. Porém, quando Deus vem aqui e fala, né, por que as pessoas não se rendem a Ele,
Você tem que começar a questionar. Por que eu não me rendo a Deus? Por que eu estou, assim, meio que alucinado, né? Imaginando, né? Devaneando que, de tal maneira vai ser melhor do que ficar com Deus. Você não consegue conceber, mas um pouquinho de bom senso vai fazer você entender que tudo é energia de Deus. Não existe Deus que está em algum lugar, né? Deus, ele está sempre presente na nossa existência a partir do momento que a nossa consciência esteja fixa nele, nos pés de lótus dele. Por isso, o Bhagavad Gita, né, vamos repetir agora pela 1000ª vez, Krishna está falando, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adora-me, né? Preste homenagens e respeito a quem é o centro supremo de toda a existência. Então, para que essa grosseria material? Por que viver nisso? Né? Trocando Deus pelos órgãos genitais, ou pelo estômago, ou pela língua, ou por qualquer coisa externa que tenha uma falsa beleza, né? Um falso doce. Então você está degustando a ilusão. Não adianta, você não vai. É como, né, Prabhupada dava o exemplo de como, quando você olha assim no deserto, aparentemente tem uma miragem que parece água. E você está muito sedento nesse mundo. Né? E essa sede é a sede materialista. Né? E quando você vai beber essa água, que é uma miragem, né? Nesse deserto, você chega lá, não tem água, só tem areia. Entende? Então é isso. Estamos caminhando, né, dessa forma. Esse mundo material sem Deus, sem o nosso amor dedicado a Deus, é um deserto completo. Né? Eu sempre brinco, eu falo, mas se você está com Deus, então sua vida se torna um oásis no deserto. Aí tem água, tem comida em abundância, tem sombra, né? Tem pessoas que sempre passam, né, para fazer companhia, para descansar no seu reduto energético, certo? E você está sempre trocando com essas pessoas a sua luz, né, a sua realidade de entendimento dentro dessa associação com algo divino, certo? Então, a Prabhupada diz que a pessoa, né, também, ela só fica dormindo, né? O sonho dela é ter um bom sono, é tanta preocupação, tanto estresse, tanto medo, tanta agonia, né, que se a pessoa não quiser sair desse mundo, né, se suicidando, ela vai querer ficar dormindo, né? Então, as pessoas, em tese, a maioria das pessoas, elas têm níveis de depressão, que elas se enchem com um tipo de negatividade por causa disso que eu estou falando, que você nunca vai satisfazer a sua vida com a posse, né, com as conquistas materiais. Então você sempre vai ficar num nível depressivo, no sentido que você sabe que você está conquistando as coisas que você gosta, mas aquilo não está te trazendo o preenchimento. Certo? Então, isso aí que é a depressão espiritual. Então, você geralmente vai querer dormir, né? Dormir é uma forma de morrer, né? Ou você querer sonhar com coisas boas. E não é assim. Então, usa agora, na vigília que você está aqui, começa a cantar o nome de Deus, começa a estudar, começa a ouvir mais as pessoas que estão falando sobre a divindade, sobre a ilusão. Certo? Você tem que ter essa força, né? Essa força interna. E quando você tem essa força vem da onde? Vem de Deus que está no seu coração. Você é uma parte de Deus. Né? Deus é o reservatório, é a potência de toda a força que você possa ter para caminhar nesse mundo. Mas se você não está com o divino, você vai caminha mancando, né? Você para, né? Procrastina, aí dorme, aí come, aí vai para um lado, vai para o outro, e não é assim. Você tem que todos os dias acordar, né, e viver a divindade no seu coração com essa performance, né, de entusiasmo,
né? No verso passado nós lemos, né? Krishna fala, você tem que ter determinação. Deus fala assim, eu não faço nada por você até que você faça por você mesmo, dentro desse entendimento que eu estou passando aqui no Bhagavad Gita. Aí, quando você faz algo por você mesmo, imediatamente, né, Deus atua. Quando você dá um passo na direção de Deus, Deus dá 1 milhão de passos na sua direção. Certo? Quando você coloca a sua mão para receber de Deus, nessa confiança completa de que a vida é Deus. Quando você bota a sua mão para receber, Deus ele tem 10 milhões de mãos para botar na sua mão. Mas as pessoas não acreditam, né? Elas são fracas. Elas não têm esse entusiasmo, né? Elas acreditam em Deus, mas não colocam o coração para viver em sintonia com o divino, certo? Então, o Prabhupada fala que então essas pessoas, né, como asnos, né, como burros de cargas, né, satisfazem-se só com um pouquinho. Né? Às vezes você leva 1 ano para conseguir realizar um desejo, que você fez todo o esforço, mas aquilo não é nada. Você poderia sempre ter abundância na sua vida, mas você está preso a um sistema que bloqueia, né, a sua inteligência para entender essa coisa tão simples que, eu me rendi a Deus, então agora Deus vai cuidar de mim e ele vai me dar tudo que eu desejo, mas se eu estou rendido a Deus de fato, eu desejo acima de tudo o amor, né? Porque todo o resto aqui nesse mundo material é uma tremenda ilusão, que vai pesar a sua vida, que vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Então, queira nesse mundo apenas coisas que vão favorecer a sua vida espiritual, que vão estimular, né, a sua devoção pelo divino. Porque é isso que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita. Quando ele fala, pensa sempre em mim, ele está falando, não fica pensando nas coisas materiais. Amanhã, o que vai acontecer amanhã? Ou hoje, né, está acontecendo o disco voador, os extraterrestres, o sistema está caótico. Né? Krishna não está falando para pensar nessas coisas. Essas coisas estão acontecendo, fazem parte, né, da Kali Yuga, vão acontecer. Mas você tem que estar com a sua mente concentrada em Deus. Para de se associar com as energias negativas, né? Tudo nesse mundo, né, é uma espécie de alucinação. Então, Krishna fala, fica comigo. Né? Para de inventar coisa na sua mente. Tudo isso que está acontecendo aí vai acabar na hora que você perder seu corpo material por algum motivo, né, kármico, ou pelo desejo de Deus, tudo isso aí vai ficar para trás, certo? Então você tem que saber para que você está aqui nesse mundo, para onde você quer ir. E Krishna aqui no Bhagavad Gita, ele está te convidando, imagina, o próprio Deus veio a esse mundo para solicitar para a sua alma, falando, né, você, meu querido filho, por favor, né, venha, volte para mim. Não fique aí cultivando essa materialidade que não faz nenhum sentido. Né? Então vamos ouvir a canção de Deus com mais carinho. Né? É como se você fosse um cara muito evoluído, fosse para outro planeta, onde as pessoas ainda vivem, né, na época das cavernas, e você tentasse passar o seu conhecimento para essa civilização se desenvolver, né? Você ia dar tecnologia, ia dar recursos, conhecimento, né? Da mesma forma, Deus, ele tem um mundo onde ele vive, ele vem aqui para nos ensinar. A humanidade é muito primitiva, né? Todo mundo, né, só quer se dar bem, um em cima do outro. Então vamos ser mais sensíveis em relação à espiritualidade, né? Então aqui, a Prabhupada, né, ele diz aqui, o animal, né, ele dorme só alguns instantes porque tem medo de ser espancado pelo dono e satisfazendo o apetite sexual com o risco de ser repetidamente escoiceado
por sua parceira. Né? Então, só para conseguir um pouquinho de gozo, né, sensual ou sexual, assim, e mesmo assim você vai ter a possibilidade de ser completamente rejeitado, né, pela sua parceira, pelo seu parceiro, né, porque a vida de conveniência, né, já não está legal, então você tem que fazer algo forçado, aí você é escoceado, aí você fica triste, você fica revoltado, briga, aí separa, volta, e daqui ele fala também, né, você está com medo de ser espancado pelo seu dono, o pai está falando, e também você fica, mas meu patrão brigou comigo, fica com medo porque ele vai te mandar embora, aí você se submete, você se humilha, e essa é a vida material, né? Estamos falando aqui diretamente. Podemos ver todo mundo aí, às vezes a pessoa, né, é um político assim, renomado, mas ele está sujeito, né, a um sistema de corrupção, vamos dizer assim, que está ameaçando a vida dele, cheio de filmagens, cheio de coisas que o incriminem. Aí o cara tá lá, vai lá todo dia, mas só para ganhar aquele dinheiro, mas a vida dele é uma porcaria. Aí todo mundo acaba, né, que quer viver essa vida material, dentro, né, dos vários setores, né, eu estou citando só alguns aqui, vai se sentir assim, para baixo, certo? Então, por que? A pergunta é, por que você fica materialmente, né, grosseiramente preso a essas circunstâncias que estão roubando sua energia, que estão fazendo você aceitar condições que são assim, completamente terríveis na vida de qualquer pessoa. Então, Krishna, ele vem, Krishna, nossa, é Deus, ele vem e simplesmente fala, pô, renda-se a mim, cara, sai dessa viagem aí material, desse sonho, isso aqui é um sonho, certo? Você não é esse corpo material. Daqui a pouco você vai ter que deixar esse instrumento aí que está envelhecendo, que está adoecendo, que está cheio de ziqueziras, né, que a gente fala, né? Então vamos sair disso aqui, vamos reconhecer e entender que somos o Espírito, né? E temos essa determinação, um dia de cada vez, viva um dia de cada vez, no agora, com esse carinho por Deus. E aí o Bhagavad Gita, por exemplo, é alimento, né? Dai-nos o pão de cada dia, né? Como diz o Cristo, então o pão de cada dia são as palavras de Deus. Ou você só está se alimentando, né? Enchendo o seu estômago, né? Quando a gente vai ver aí, é uma opção de porcaria, né? Toda essa comida aí que é oferecida pelo sistema é alimentação venenosa, né? Que destrói a nossa capacidade, né, cognitiva, né, mata a nossa pineal, a nossa possibilidade de compreender dimensões além dessa física, né, a água que a gente toma. Como todo mundo já sabe isso. Então, por que não se alimentar com a comida que vai te dar mais consciência dia após dia? Temos que pensar. Não ficar nessa procrastinação, nesse andando devagarzinho, né? Igual um burro de carga, assim, ele anda, ele fica cansado, não consegue entender por que ele está carregando todo aquele peso para comer só um pouquinho de capim. Se ele poderia tirar todo aquele peso e ir para onde quisesse e teria um pasto enorme sem alguém estar ali dando chicotada nele dia a dia, né? Você pode ir, tem pasto sobrando no reino de Deus, né? Que inclusive esse mundo material também está dentro do reino de Deus. Então você pode pastorear, né? Ou pode comer a grama em qualquer lugar em quantidade abundante. Não precisa ficar submetido. Quando você se rende a Deus, Deus fala assim, tem vários lugares para você ir e se alimentar, né? Então você vai ficar forte no espírito, você vai ficar forte fisicamente, né? Principalmente mentalmente.
onde você vai ficar consciente, ligado o tempo todo de que, opa, isso não, isso aqui é ilusão. Ah, esse desejo meu aqui, ele parece bom agora, mas eu sei que todos os desejos que eu tive lá na vida passada, que foram se realizando, não adiantou nada, continuo insatisfeita, continuo desejando, né? E isso não é só dessa vida, não, de várias vidas, tá? Para você ter essa vida agora, foi porque você desejou dar continuidade às coisas que você não tinha realizado na vida passada. E desse modo, é frustrante, né? É frustrante entender que você continua repetindo o erro, que Deus vem, que fala para você o que você tem que fazer, e você não faz, e continua materialista, egoísta, e aí você sabe que você está semeando coisas para outra vida material, onde você vai cair no mesmo esquema, no mesmo ciclo, não vai se render a Deus, né? Às vezes você vai cair numa condição que você agora não vai ter nem possibilidade de ouvir isso aqui que eu estou falando, né? Então você tem que acordar. Essa é a luta, esse é o sacrifício que Deus pede para a gente. Né? Todo mestre fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Busca em primeiro lugar a sua justiça. Busca, né, o seu amor, a sua intenção real de propósito, de vida, dessa forma humana. E aí você, quando for interagindo com a divindade no seu coração, quando você vai lendo o Bhagavad Gita cada vez mais, quando você vai ouvindo sobre Deus, você está alimentando a sua estrutura energética para permanecer firme, fixa nos pés de lótus de Deus, e se preparar adequadamente para quando vier a morte, né, que pode ser a qualquer momento, né, pode ser amanhã que você vai perder esse corpo. Então, quando vier a morte, você está lembrando de Deus. Você está cantando o santo nome, conforme é recomendado por Krishna nessa Kali Yuga. Então, se a gente está sempre cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, não tenha medo, não tenha preguiça de cantar esse nome, porque isso é a única coisa que te protege, certo? O seu futuro, a partir de agora, a partir de amanhã, é incerto, né? A gente planeja viver tantos anos nessa forma física, que é temporária, que é um negocinho de nada, né? O espírito, ele é eterno. E agora, por causa desses 100 aninhos da vida material, você está fazendo tantos planos, né? Isso pode acabar amanhã. Você não sabe qual é a sua programação kármica para essa vida. Porém, se você está sempre lembrando de Deus, das palavras de Deus, você está sempre cantando o nome dele com muita devoção, com muito amor, né? Com esse sentimento de que, poxa Deus, eu entendi agora qual é, né, desse mundo material, não quero ser mais um materialista grosseiro, não quero me submeter a me humilhar a senhores que simplesmente estão me enganando, estão me manipulando, estão me desejando mal para que eu possa satisfazer os interesses deles, sem eu saber por que eu estou fazendo isso, né? Eu lembro agora que na Bíblia, né, o mestre Cristo, ele fala, né, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então ele está dizendo que, olha, eu vou dar nesse mundo material, não importa que eles estão me enganando, né, quando você sabe disso, eu vou lá, se eles querem, toma, pode ficar com isso aí, com imposto, com isso, mas eu vou dar a Deus o que é de Deus. E porque eu dou o meu coração a Deus, naturalmente eu já não me influencio, já não me chateio mais com as coisas materiais, porque eu sei que elas são assim. O mundo material é um mundo de ilusão, é um mundo que existe para me enganar, para desviar a minha mente de Deus. Então, cada pessoa que está aqui nesse mundo material, se essa pessoa não está realmente devotada a Deus, ela está existindo dentro do plano da Matrix para não deixar que eu me renda a Deus, certo?
Mas se você está com Deus, se você está rendido aos pés de lótus de Krishna, automaticamente você já não se influencia mais pelo que aquelas pessoas estão disponibilizando para você para te desequilibrar, para te instabilizar, mesmo um sistema mundial. Porque você está fixo agora nos pés de lótus de Krishna, de Deus, ou no santo nome de Deus. É simples entender isso, né? Pena que as pessoas estejam, né, presas de uma maneira pelo materialismo, né, ou pela mentalidade demoníaca que faz você viver como um peão, né, num jogo de xadrez que você nem sabe porque para onde você está indo, certo? O seu movimento é apenas para uma peça maior comer o peão e tirá-lo do jogo o quanto antes. Então é isso, porque se você sai do jogo, outro entra no seu lugar, né? Outro que é muito melhor do que você, outro que vai derrotar o seu ego, que a gente acha que é o melhor, né? Ou o pior, não, sempre tem pior e melhor. Isso aí é ilusão, isso é a mente, né? O espírito ele não tem nada a ver com esse pior e melhor. O espírito ele é uma parte integrante de Deus. Nós somos lindos, nós somos maravilhosos, somos eternos, plenos de conhecimentos, plenos de felicidade e bem-aventurança. Só que nós estamos nos auto-enganando, pensando que somos esse corpo, e não estimulamos a energia verdadeira que vai surgir de estarmos em contato consciente com essa divindade em nosso coração, né? Para fazer com que esses valores da alma se expressem nesse mundo material e sejamos felizes naturalmente, sem compartilhar, né, sem compactuar, vamos dizer assim, com os elementos da ilusão, principalmente dessa terceira dimensão aqui, que é muito grosseira, muito pesada, né? Todo mundo aí insatisfeito. O pessoal está sempre criando uma maneira de nos deixar com medo, agoniados, angustiados, criando, né, várias situações aí que a gente pode perceber. Então, se você quer sair, né, eu acho que hoje aqui eu só vou ficar aqui nesse meio. Ele falou 4 tipos de pessoas. Né, a gente pode, amanhã eu posso prosseguir, mas a gente só parou aqui nos grosseiramente tolos. E foi bom parar aqui, porque 98% da sociedade humana está vivendo nessa consciência de deixar morrer em si a espiritualidade para cultivar, né, os valores pervertidos mesmo, né? Hoje em dia, a sociedade ela está muito... Né, Deus não fica muito feliz assim, com esse mundo que está sendo criado aí, que está existindo, mas tudo isso aí vai mudar. A espiritualidade vai entrar no planeta, né? Então, às vezes o tempo de Deus é diferente, né? Às vezes a gente tem aquela ansiedade, aquela pressa, não, mas por que não muda? Então, não muda porque a egrégora coletiva é da negatividade. Todo mundo está pensando de uma forma pesada. Todo mundo está ambicionando a materialidade. Todo mundo está rejeitando Deus. Então, não tem condição do mundo ser uma vibração de luz. Porém, se você está ali cantando o nome, se você está falando sobre Deus, se você está expandindo esse conhecimento do Bhagavad Gita, né, a sua luz é tão poderosa que, assim, 20 milhões de pessoas não chegam perto da sua luz. Então, se várias pessoas, né, mesmo que poucas, né, fizerem esse trabalho de estar todo dia cantando o nome de Deus, que está orando pela humanidade, não fazer julgamentos, não fazer críticas, e viver a sua vida em paz internamente, né? Entendendo o que é esse mundo, essa Kali Yuga, né? Essa era de desavenças, de conflitos, de hipocrisia. Então você sublima a sua alma aqui e você passa a ser uma peça que vai favorecer a humanidade, mesmo que muitas pessoas não saibam disso. Mesmo que você fique em silêncio, né, você vai atingir essa paz pretendida no seu coração. E aí você atinge a consciência feliz, quando você está sempre lembrando de Deus.
Essa é a missão da forma humana, tá? Então, o que Prabhupada fala aqui, o asno, às vezes, canta poesia e filosofia, né? Os materialistas, eles são muito idealistas, né? Filosóficos, poéticos, porém, tudo é romance material, tudo alucinação mental, essa filosofia, né? Aí vem o próprio Deus aqui com o Bhagavad Gita e fala, lê aqui o que eu falei, lê aqui o que o meu devoto puro, né, está falando. Aprendam, parem de ficar filosofando. Filosofia de valores, né, passageiros, né? Então, essa poesia, as músicas, né, as declarações de amor, tudo isso aí, né, tudo é bacana, mas não é isso. É mais do que isso, né? Então tem que ver as palavras divinas, certo? Os mantras, aquilo que liberta, né? Não aquilo que aprisiona o nosso coração, né? As diversas músicas assim, de lamentação, né? A gente fala muito, música de corno, né? Que fala às vezes também, aí aquelas músicas tristes, aí a pessoa se sente abandonada, oh meu Deus, e agora o que será da minha vida sem essa pessoa? Ou sem essa posse material, como é que eu vou ficar? Entendeu? Então, nada disso faz sentido. Você pode ficar com Deus e Deus fala assim, eu te ofereço tudo que você quiser. Então, por que você está fugindo, né, da abundância divina? Então, tem que ter essa consciência, tem que ter essa certeza, essa confiança em Deus. Então, Krishna diz que a coisa que ele mais preza é essa confiança. Essa avidez de, entendi que ele é Deus e que agora a minha vida vai ficar incrível, né? E é isso, aí você vai poder também falar de Krishna, você vai poder cantar o nome dele concentrado, né? E sentir realmente esse amor, é tudo tão maravilhoso. Mas as pessoas não podem entender, elas só querem invejar, né? Às vezes você vê lá, o devoto está bem, está alegre, aí você olha para o devoto, mas, poxa, mas você não consegue entender porque ele está bem, então você vai invejar, né? As pessoas no mundo material, principalmente os materialistas grosseiros, como Krishna está falando aqui, eles tentam nivelar tudo por baixo, eles não conseguem crescer na vida, eles não conseguem ter criatividade. Então, todo mundo que está bem, que está desenvolvendo esse amor por Deus, essa beleza, né, filosófica, então essas pessoas ficam com inveja. Aí começa a falar mal dessa pessoa, em vez de querer se associar com essa energia. Então isso é impressionante, né? Tudo errado, é tudo fora do contexto, né? E aí passa a adorar aquelas pessoas que são a elite mundial, os astros, né, do mundo. E tudo isso aí é configurado para algo, né, maior que está enganando todo mundo. E aí você segue se auto-enganando sempre, sempre e sempre. Certo? Então, Prabhupada fala, essa é a posição do trabalhador fruitivo tolo, que não sabe para quem deve trabalhar, ele não sabe que karma, ação, destina-se a jagya, sacrifício. Certo? Então, acho que eu me expandi muito por aqui, Jaya Bhagavad Gita, Jaya Bhagavad Gita. Então, aqui, Prabhupada, nessas palavras finais, ele está dizendo, você existe, você tem que agir, certo? E você está agindo para quê? Então, ele fala que ação é karma. Tudo que você está fazendo, não importa. Você está semeando uma energia e o universo está trazendo para você. E aí está falando, e você tem que entender que a ação que você tem que fazer nessa sua forma humana é jagya, é sacrifício. Sacrifício é o quê? Um ofício sagrado, né? A gente sempre vai repetir. Você tem que oficializar as suas ações dentro de um contexto sagrado, ou seja, dentro de um contexto do interesse real do seu espírito, para você atingir logo
o objetivo final dessa escola planetária, né? No caso aqui, o planeta Terra, né? Porque cada planeta, né, dentro de suas dimensões de existência, os espíritos estão ali trabalhando também para entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, existe uma morada de Deus, né? Que planeta é esse, o que eu estou fazendo aqui? Então, por isso que eu estou falando, o materialismo roubou a sua ação kármica e está fazendo você produzir cada vez mais reações que negativizam a sua vida dentro de um sentido espiritual, onde você fica cada vez mais afastado dessa consciência divina. E aí você perde o propósito da vida humana e fica nesse giro, né? É igual aquele ratinho que fica né, o hamster, né, fica rodando numa rodinha, né, ele fica andando, a rodinha, ele não sai nunca do mesmo lugar. Então, esse é um exemplo ótimo. A energia material é isso, é a rodinha do hamster. E você é um hamster bobão lá, correndo, e não vai chegar a lugar nenhum. Certo? Enquanto que se você sair dessa roda, então você entra na plataforma de vibração divina e você começa a emanar essa espiritualidade, sempre cantando o nome de Deus com muita, né, euforia, com êxtase, né? Uau, entendi que esse santo nome é a presença direta de Deus na minha língua, no som, que é um presente que Krishna nos trouxe como Chaitanya Mahaprabhu, e que agora, ao cantar esse nome, eu vou vibrar uma energia incrível que o universo vai atrair para mim, né? Porque o universo toda é energia de Krishna, e se você está vibrando a própria presença de Deus, seja na sua mente ou pelos seus lábios, então o universo ele se reconfigura dentro da sua estrutura de emanação sagrada, né? De sacrifício, para que tudo aconteça bem na sua vida. Porque você tem que perguntar o que é bem, o que é bom, o que é certo. Quem está ditando as regras para você sobre esses valores? Então, Deus está falando certo, é você conseguir, no seu dia a dia, pensar sempre em mim, com amor, com devoção, e não ficar lutando assim com a ilusão, não. Deixa a ilusão tá aí. É igual você está sonhando, o sonho está lá, e quando você acorda, foi só um sonho. Então, aqui o corpo está existindo na energia material, e daqui a pouco isso tudo aqui vai acabar, né? Vai acabar, vai finalizar, e tchau, tchau, escola material. Tudo foi bom, o lado ruim, o lado bom, o lado agoniante, o lado, né, entusiasmante, tudo foi legal. É uma escola, não tem problema. Se você está vivendo o espírito, e agora você, enquanto você espera para voltar para a morada de Deus, você vai tentando aí, né, dar uma de intelectual, de falar coisa de Krishna, de falar os versos que alimentem, né, a alma das pessoas. Porque senão você deixa seus irmãos aí tudo na escuridão e você fica de boa lá com Deus. Não é assim. A sua taxa de espiritualidade, ela aumenta no sentido que você passa isso, né? É uma regra, né? Você só vai ser cada vez mais feliz quando você fizer as outras pessoas felizes nesse conhecimento de Deus. Aí as pessoas se libertam, né? Te dão um abraço devocional e é isso. E é isso, gente, não tem, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Um beijo no coração de todo mundo, né? Assistam de novo, né? Peguem essa energia, então, porque tudo é muito inspirado quando a gente fala do nosso lindo Senhor, ok? Haribo!